sobre o PT. Eu já fui do PT. O PT, durante muitos anos, ao longo de sua história, e eu acreditei nisso, defendia uma série de coisas que, depois que se tornou poder, não passava de um posicionamento político, que a gente está falando aqui. Acontece, é assim que é. Agora, não vamos manipular a população com isso. O PT abandonou muitas bandeiras, que ao se tornar poder, ele teve que se curvar a uma questão de um sistema que estabelece normas, regras, e que são observadas sim, mas se oferece, se permite ao detentor do poder que ele dê o tratamento político que é pertinente para aquele que está no exercício do poder. A população a oposição tem que fazer oposição, sim, mas essa oposição tem que ser consequente, tem que ser responsável, tem que ser fundamentada, porque senão cai no descrédito. E, senhores, convenhamos, é o que se vê hoje na nossa cidade por conta desses discursos de oposição que nós estamos ouvindo aí pelas esquinas, nas rádios. Se ouve muita mentira, muita deturpação, e que a gente vê que é daqueles que até já tiveram experiência de administração e se esquecem disso, vereador Genilson, se esquecem. Ficam falando coisas e se esquecem de que já foram gestores e que quando lá estiveram, poderiam ter até observado o que se prevê na legislação, fazendo isso de maneira decente, ética, moral, mas que a gente até percebe que muitos se apropriam da coisa pública e acabam... E o PT, a gente viu aí, né, na história do PT, que avançou em muitas questões, avançou. Nós temos que aplaudir o PT, o governo Lula, avançou em muitas questões para a sociedade, mas para o sistema, para o modelo econômico. E até por isso, muitas coisas que o PT jogou debaixo do tapete, a sociedade assimilou, a opinião pública assimilou, a elite dominante assimilou, porque, de fato, o PT deu uma contribuição para a consolidação de muitas coisas. Mas não podemos esquecer, aceitando que se colocasse muita coisa debaixo do tapete. Então, esse tipo de coisa hoje, a população, ela está... Eu creio que a população hoje ela está muito amadurecida quanto a essas questões, até porque está tendo mais acesso a uma gama de informações, muitas informações pertinentes, outras não tanto, outras com a intenção de manipular a opinião pública, mas a população hoje ela está preparada para filtrar tudo isso e separar a coisa, separar o joio do trigo, saber o que é pertinente, o que diz respeito a ela e o que ela tem que assimilar, e outras coisas que são próprias do jogo político, que ela... Isso é coisa deles. O que a população quer saber é o que está sendo de fato para atender às suas demandas, para dar uma resposta para as suas necessidades. E aí, um requerimento como esse, senhores, que resultou só nisso que eu estou te falando para os senhores, o que se fez de concreto? Apenas uma exposição de pessoas que não tem nada a ver com nada, pessoas que estão sendo ali denominadas, falando do seu salário, expondo situações. Ah, tem que ser escondido isso? Não. Mas se busque o veículo, se busque o caminho correto para dar um tratamento responsável a essas questões. E não fazer um uso expondo situações, expondo pessoas com uma única motivação. Com uma única motivação. Expor, criar um constrangimento, isso é próprio de pessoas, no meu entendimento, desclassificadas, despreparadas para o exercício da democracia, no que entendemos, na acepção da palavra como sendo democracia. Eu, sinceramente, eu acho que a população tinha que olhar para esses personagens como pessoas desclassificadas, que não estão habilitadas a exercer qualquer função pública.
Porque quando lá estiverem, se fazem isso, se utilizando de expediente, não estando, imaginem quando estiverem. O que poderão fazer para intimidar, para constranger as pessoas. Então isso para mim é muito claro. E a população do nosso município tem que estar atenta. Então por isso hoje eu assumo como vereador de bancada do governo. Votei a favor de requerimentos referentes à folha de janeiro de 2009 até dezembro de 2011. De dezembro de 2011. Mas a partir de hoje, desta sessão, segunda sessão de 2012, em que vem um primeiro requerimento referente à folha de pagamento, eu não votarei mais a favor desse tipo de requerimento, porque até aqui, os legisladores que encaminharam e tiveram esses requerimentos aprovados, nada mostraram que tivesse contribuído para qualquer investigação, para qualquer esclarecimento, para qualquer resultado que trouxesse qualquer ganho para a sociedade buziana. Apenas serviu a certos interesses de grupos políticos. Repito, é uma motivação política, é um direito do legislador encaminhar e querer aprovar. Agora, eu, por essa leitura, por esse entendimento, meu posicionamento político a partir de hoje é votar contra para concluir, todos os requerimentos que sejam colocados na pauta. No caso aqui, estou me referindo ao requerimento que trata de folha de pagamento dos servidores do município. Obrigado, senhor presidente.